Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. E o programa hoje é um pouco diferente, porque a consultora legislativa Beth Veloso está no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, no olho do furacão desse apagão que ocorreu na Europa, principalmente na Península Ibérica, e ela vai nos contar tudo sobre isso nesse momento. Como vai, Beth? Tudo bem? Boa tarde para você. Aí já deve ser meio-dia ou 1h, né? Da tarde. Olá, Mauro. Olá, quem está acompanhando a gente diretamente aqui de Porto, norte de Portugal. Pois é, Mauro, eu escolhi estar aqui neste momento, né? Inclusive nas vésperas da defesa do doutorado. Imagina a preocupação de ter esse evento tão importante adiado indefinidamente. Bom, foi uma experiência muito impactante, Mauro. Estar aqui em Portugal, numa situação de turismo, imagina como quase 50 milhões de pessoas que foram atingidas por esse apagão, como você falou, em vários países se sentiram, porque é um duplo apagão, a gente precisa lembrar muito disso. A gente teve um apagão estrutural da rede de energia elétrica, da rede de alta tensão, portanto, todas as redes, as torres de transmissão, elas falharam em vários países, mas logo em seguida a gente teve um apagão das comunicações. E como é que foi isso? Eu estava trabalhando normalmente exatamente nesse local, nessa sala que eu estou, e a luz acabou. Eu liguei para a pessoa que estava responsável pelo hotel onde eu estou e falei, olha, não tem luz. Mas logo em seguida eu fiquei sem celular também. Então, essas luzes que se apagaram, eu fui para a rua, tentei pegar um Uber, tentei ir para a casa de uma amiga próxima para não ficar sozinha, porque a estimativa, Mauro, é que nós teríamos três longos dias de apagão em quase toda a Europa. Inacreditável, né? Mas era isso mesmo, as notícias, as pouquíssimas notícias que vinham pelo WhatsApp para nós. E aí a minha tentativa foi realmente buscar algum apoio para que eu não ficasse sozinha na Europa, na escuridão, sem comida, sem água, sem comunicação, sem Uber. E, portanto, eu fui para a rua e fui para um supermercado e vi uma cena assim um pouco dantesca, quase pré-Covid, né? As pessoas começando correndo, o supermercado fechado, gente na fila, o estacionamento um caos, as pessoas muito nervosas buzinando na rua e todo mundo arrancando, enfim, levando tudo às prateleiras de água e de alimentos não perecíveis, né? As sardinhas, os macarrões instantâneos, tudo isso absolutamente sumindo, biscoitos sumindo das prateleiras. E essa sensação, Mauro, foi de uma absoluta vulnerabilidade, né? A gente percebeu que mesmo no velho continente, no berço da civilização, enfim, nos países mais evoluídos e mais preparados, inclusive para os frios extremos, né? Temperaturas extremas, a gente tem uma infraestrutura muito fragilizada, super interconectada, em que um acidente na Espanha repercute diretamente em Portugal e outros países. É surpreendente, você vê realmente que a gente está no topo do mundo, literalmente, que a gente vê um país inteiro ficar subitamente, instantaneamente, sem luz. Beth, já se tem alguma explicação oficial do que causou esse apagão? Teve gente que falou até em ciberataque. Essa foi a primeira notícia que eu recebi, Mauro. A sensação de que estava havendo um ciberataque russo, aí a gente vê toda essa linguagem, esse imaginário que cerca, né, a Europa em torno de possível ataque, uma guerra iminente, essas tensões enormes que aparecem aí com a eleição do presidente Trump, com as discussões até mesmo das big techs, do Elon Musk falando que haverá represálias com relação à Europa. Enfim, a gente realmente vive, a tensão ela é real, ela é palpável. E isso vem, claro, né, por todas as redes sociais que são, digamos assim, o duto primordial para as notícias falsas ou para as notícias, pelo menos, não confirmadas. E foi esse e-mail que eu recebi, e que falava, inclusive, uma mensagem que falava, inclusive, que não havia notícias de perdas de vidas humanas, o que
parece muito fantasioso, muito fictício, mas quando você está num lugar em que você não consegue falar nada, nem se comunicar com ninguém, e que você sabe que a escuridão da noite está chegando e que o vazio é uma sensação de vulnerabilidade, de orfandade muito grande, né? As autoridades não estão aí, a televisão não liga, os semáforos não funcionam, lojas estão se fechando, os hospitais só funcionam através realmente de geradores, os caixas eletrônicos estão fechados, você só consegue comprar alguma coisa se você tiver dinheiro, porque o sistema financeiro também está colapsado. Portanto, é uma loucura o que a gente vive. Mas, apesar das investigações e de todos esses boatos ou não boatos, né? O que as autoridades dizem através da imprensa oficial, rádio e televisão, é que não há nenhuma indicação ou evidência de que houve um ataque cibernético, nem russo, nem de nenhuma natureza, né? E que sim, o que aconteceu foi uma variação extrema de temperaturas no interior da Espanha, né, que provocou o que eles chamam de oscilações anômalas ou induzidas, e isso acabaria repercutindo numa sincronização dos sistemas também de Portugal e outros países, levando ao efeito cascata, né, de um blackout cascata e apagão. Agora, a questão fundamental, Mauro, é quem vai dizer o que é verdade, o que é mentira, né? E quem vai realmente levar você a crer que não houve algum tipo de intervenção de algum hacker, né? Já que a gente está vendo que o ciberataque hoje é o grande desafio da comunicação digital, né? A gente tem um crescimento absurdo de incidentes, né? Realmente de milhões de incidentes, assim, em todo mundo, incidentes de pequena, de média, de longa escala, de todo tipo de natureza, com todo tipo de vulnerabilidade. O fato é que se não foi um ciberataque, o que ficou muito claro para mim, em termos assim das minhas emoções, é que para quem tem essa intenção, tá muito evidente que tá fácil, tá extremamente fácil atacar o coração da Europa no que esse continente tem de mais importante, que são as suas estruturas, né, as suas infraestruturas básicas, elementares. Inclusive, o que falam é que numa guerra, a primeira coisa que o inimigo faz cair é justamente a rede elétrica, né? Porque com ela cai também, derruba também as redes de comunicação. E vale lembrar que a gente tem aí um impasse entre a própria Starlink, que hoje fornece muita comunicação, enfim, muita conectividade, inclusive na Europa, e está avançando aí em vários países do mundo, e que é movida por satélite também. Inclusive no meu telefone, no celular, quando a rede móvel caiu, foi abaixo, o que aparecia lá era um desenhozinho de um satélite dizendo, olha, realmente a gente não tem nenhum tipo de comunicação. Agora, Beth, falando ainda em boatos, né, os boatos que circularam também não seria apenas de um cyberataque russo, mas um ataque russo propriamente. Quer dizer, essas crises se tornam momentos propícios, né, um caldo de cultura para a propagação de fake news, além de tudo, né? Pois é, a gente ainda tem a fake news que consegue chegar antes da própria crise, né, Mauro? Impressionante a velocidade com que eu recebi essa mensagem. Eu até gravei um stories no supermercado, todo escuro, as pessoas usando a lanterna do celular. É uma coisa bem assim, Black Mirror mesmo, né? O apocalipse sinal. E você não se sente segura nem estando aqui. A verdade é essa, né? Então, as fake news, elas geram essa sensação generalizada de ansiedade, né? Elas são muito rápidas. E eu, por exemplo, encontrei com um vizinho aqui na porta, que um vizinho do hotel, que disse o seguinte: olha, eu acabei de ouvir no rádio. E isso é impressionante, Mauro, porque realmente o que vale, o que realmente permanece, o que as pessoas contam como a título de informação é aquilo que a gente conta décadas atrás, que é o nosso querido rádio, por onde nós estamos aqui nos comunicando, ou seja, no meio da crise generalizada, é ele que prevalece para poder trazer um pouco de luz às pessoas, né? Mas realmente essa questão da infraestrutura digital na Europa tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, Mauro, porque assim,
para paralisar cidades inteiras, né? Mais de 50 milhões de pessoas, não sei se esse número é oficial, mas eu li aqui nas notícias. A gente entende que a própria Europa, né, os próprios países europeus começaram a regular bastante a internet, mas a internet dos americanos, porque quem desenvolveu os aplicativos de comunicação foram os americanos, as big techs que a gente chama, a Amazon, Microsoft, Google, a Meta, o WhatsApp, e não apenas desenvolvendo os aplicativos, como as nuvens, os servidores, a rede de distribuição, de conectividade, os próprios satélites. Então, assim, a Europa precisa voltar, né, na soberania digital, na soberania das suas infraestruturas públicas, né, inclusive a digital, criando, para poder não ficar tão refém dos interesses externos, dos interesses americanos, né? Lembrando que recentemente, né, o presidente da França, Macron, outros presidentes, e já estão executando esses planos, disseram que vão voltar a investir maciçamente em armamento, em guerra, em treinamento. Então, assim, a gente está vivendo realmente um clima aí que antecipa claramente, né, uma pré pré-estado de guerra na Europa, né? Nada que se compare à Covid, obviamente, que também foi uma mobilização de guerra que a gente sofreu, mas a sensação foi muito similar, viu, Mauro? A sensação de que você não pode sair do lugar que você está e que você não sabe como você vai sobreviver, nem por quanto tempo você vai conseguir sobreviver com os suprimentos mínimos, básicos, assim, fundamentais para você, para sua existência. Que lições esse episódio deixa para a gente sobre nossa relação e a nossa dependência da tecnologia? Mauro, eu acho que a lição é que tudo é um contínuo, né? E os sinais, eles são aí, eles são crescentes, e a gente vê as coisas começando aos poucos e não sabe onde é que elas vão terminar. Falando aqui, por exemplo, né, da guerra da Ucrânia, eu estou falando da fragilidade. Essa fragilidade, ela é absurda, né? Seja ela fruto de um erro humano, seja ela fruto de um fenômeno natural, que, como dizem, foi o caso, né? Mas essa dependência dos grandes provedores, essa vulnerabilidade geopolítica, a incapacidade dos líderes dialogarem para a construção, né, de um futuro melhor. A gente acha que a tecnologia veio para ajudar, para trazer civilidade, para fazer a distribuição, a conexão dos povos, né, para realmente fazer com que o mundo seja um só. E o que a gente vê, não, são as pessoas se armando cada vez mais até os dentes, são os sistemas sendo utilizados nos seus limites, né? As infraestruturas muito aquém do que elas precisam estar para realmente as pessoas terem mais condições de viver sem tudo isso que a gente está aguardando. Eu fui para a porta do hotel, me sentei e falei assim, foram umas 6, 7 horas de apagão, né? E agora, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Beth, e o que a gente pode fazer para a gente se tornar menos dependente dessa tecnologia, ou isso hoje já é impossível? Pois é, eu acho que a gente tem que começar a pensar, né, nessa questão de uma guerra cibernética, né, cada vez mais real, né? A gente pode ter, Mauro, a guerra da Ucrânia como um exemplo disso, né? Como esses ataques cibernéticos contra infraestruturas já são uma realidade e estão cada vez mais fortes, né? Cada vez que isso acontece por razões naturais e a gente compra essa versão, né? A gente realmente percebe que a falta de controle do ser humano, dos técnicos, das empresas, dos sistemas e dos governos é assim um pouco vergonhosa, digamos assim. O problema é que sabotagem tecnológica, a crise econômica que a gente vive na Europa de emprego, né? A crise de inflação que a gente tem cada vez maior, eu vejo aqui, cada vez que eu volto para Portugal para fazer o meu trabalho do doutorado, eu vejo plaquinhas, nós reajustamos o nosso preço, isso para mim era uma coisa impensável na Europa, com tanta estabilidade econômica, com tanta segurança, né? Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que nós precisamos pensar, primeiro, em sistemas de redundância de comunicação. As pessoas precisam, elas precisam ser informadas sobre o que vai acontecer. Várias pessoas me falavam na rua que esse apagão iria durar pelo menos 3 dias.
e eu naturalmente sozinha no hotel escuro, num quarto de hotel, o que que eu ia fazer da minha vida, né? Comprando sardinha e comprando água, ia viver disso, quer dizer, é inimaginável. Por outro lado, também, a gente tem que pensar como que você pode desmembrar essa rede europeia para que todo um continente fique no escuro, né? Quer dizer, eu acho que isso é impensável. Se a internet foi criada para ser uma rede de vários nós, justamente porque ela não poderia ser uma rede, ela teria que ser uma rede descentralizada que sobrevivesse a um ataque cibernético ou a mesmo um ataque nuclear, a gente vê hoje uma internet completamente centralizada com todas as infraestruturas, inclusive cabos, né, cabos submarinos, concentrados nas mãos das big techs. Então, assim, não tem redundância nenhuma nesse sistema, né? Não tem uma resiliência desse sistema, não tem planos de emergência que as pessoas possam trabalhar. E não tem canais oficiais de informação para neutralizar campanhas de desinformação. Então, e voltando ao que a gente sempre fala no Papo de Futuro, essa autonomia tecnológica, né, realmente de você ter servidores, você ter uma própria tecnologia de cada país que possa funcionar com geradores, que possa funcionar de outras formas. Por exemplo, eu fui para um lugar público para não ficar sozinha e tinha um rapaz lá vendendo cerveja com uma maquininha que ele falou, não, esse é o chip de dados. Eu falei, como que você está passando cartão se não tem rede? Né? É uma maquininha de dados, ela funciona. Enfim, recursos existem, né? A tecnologia para ir, a gente precisa lutar contra a desinformação e como lutar contra esse espírito, essa cultura de que a guerra cibernética vai nos derrotar, a guerra híbrida. Tudo isso não é só, gente, uma questão de segurança nacional. É uma questão dos povos voltarem a conversar, voltarem a dialogar e usarem a tecnologia a nosso favor, né? A favor da cidadania, a favor da democracia, a favor da soberania de cada país e que os países possam viver em paz, né? Eu acho que é isso, é essa a lição que a gente tira aqui desses eventos climáticos estruturais e também dos chamados ataques cibernéticos que são aí, se não são uma realidade, pelo menos são um fantasma cada vez mais presente em nossas vidas. Beth, para concluirmos, esse tipo de apagão poderia acontecer em qualquer lugar, inclusive no Brasil, né? Pois é, a gente, de certa forma, como brasileiro, sente até uma certa vingança, né? Porque a gente acha que todas as mazelas, todas as tragédias, né, todas as ofensas acontecem no nosso país, a violência, enfim, os riscos estão sempre nos países periféricos, né? Isso ajuda, Mauro, a reduzir um pouquinho a arrogância, né, das superpotências, digamos assim, de que ninguém está neutralizado nisso. Mas ajuda muito a gente, o governo brasileiro, pensar realmente em respostas cruciais, respostas rápidas, porque aí não são 50 milhões, são mais de 200 milhões de brasileiros, né? Resiliência, afinal, é resistir, adaptar, recuperar, né? O Brasil tem todas as condições de desenvolver as suas próprias tecnologias, né? Desenvolver uma rede também que tenha mais resiliência, que tenha vários nós, que seja descentralizada e toda a competência dos técnicos e engenheiros brasileiros para a gente enfrentar os nossos desafios. Afinal de contas, nós brasileiros já somos sobreviventes, né? Porque nós já passamos por tantas coisas. A zona de conforto é aqui, onde eu estou na Europa, e essa zona de conforto se mostrou ontem completamente inexistente, assim, num piscar de olhos, né? O mundo precisa refletir sobre onde nós queremos chegar, com que velocidade, né? E que tipo de segurança a gente defende realmente para a sociedade e para todos que vivem nela. Exatamente nessa reflexão, duas palavras importantes são soberania e resiliência, como você bem destacou aí no seu comentário. Beth, quero agradecer muito a sua participação hoje, totalmente diferente, você aí no olho do furacão, em Portugal, onde teve esse apagão de ontem, mostrando aí a sua sensação, né, diante de uma situação completamente inesperada, inusitada. Muito obrigado e até o próximo programa. Eu agradeço e espero que no dia 6, quando eu faça a defesa da minha tese, nós não tenhamos apagão na Europa, porque realmente é um momento assim muito importante na minha vida.